Uma segunda forma de você utilizar a técnica da ancoragem seria simulando a composição de custos do seu fornecedor. Como assim, Marcelo? Digamos que você está contratando um serviço que é essencialmente mão de obra. O primeiro passo que você tem que fazer é você conhecer qual é o sindicato da categoria daquela empresa ou daqueles terceirizados que você está contratando. Fica mais fácil de você negociar quando você já tem previamente uma simulação dos custos dele. E aí eu tenho uma planilha que normalmente eu utilizo, é uma planilha até muito utilizada no mercado. Eu tenho ela em vários formatos, que chama planilha de composição de preços. Essa planilha de composição de preços, eu começo a listar ali os custos de acordo com a convenção coletiva. Então, se lá está dizendo que o salário é R$ 1.500, vamos colocar uns valores mais simples, né? É R$ 1.000, aí como trabalha indústria química, então tem periculosidade, nem toda a empresa tem adicional de periculosidade, mas no meu caso tem, tá? Então, vai ter periculosidade para o empregado dele. Qual é o percentual de encargos sociais e trabalhistas que está previsto para aquele tipo de atividade, para aquele sindicato, né, para aquele grupo de profissionais que estão vinculados àquele sindicato, né, algumas convenções elas dão valores como referência, porque já está incluído uma série de encargos sociais e trabalhistas já pré-definidos pelo governo, enfim. E aí você chega a um percentual. Alguns acordos tem, outros não tem, você tem como utilizar a média. Quando tem definido, você coloca o percentual que está definido lá na convenção. Quando não tem definido, você faz uma média. Normalmente eu costumo colocar como média, assim, para efeito de cálculo, em torno de 65% de encargos. Pode ser muito, pode ser pouco, enfim, mas é uma média que eu acho que é factível, porque tem muitas empresas que até ultrapassam esse percentual. E outras é um pouquinho menos, a depender do tipo de serviço, da atividade, enfim, tem alguns detalhes que precisam ser observados. Mas, enfim, eu coloco em média 65%. Aí tem custo de transporte, então você tem que ter uma média de custo de transporte, você pode fazer uma cotação à parte. Se for uma indústria, por exemplo, quanto é que ela gasta por funcionário, né, o custo per capita de transporte, né, se for um serviço fretado. Se não for fretado, quanto os funcionários vão gastar de vale transporte, né? E aí você faz essa estimativa aí com base na quantidade de dias, enfim, e aí você vai ter lá um valor médio de transporte. A alimentação, a mesma coisa. Às vezes o sindicato, a convenção coletiva, vem definido qual é o valor mínimo de refeição para aqueles funcionários que a empresa deve pagar. E muitas vezes a própria empresa onde ele vai prestar serviço já tem um serviço, já tem um refeitório, já tem uma empresa contratada, que já tem um preço definido, e ele precisa, óbvio, se esse valor for maior do que o que está definido na convenção coletiva, ele tem que considerar esse valor maior, porque é o que ele vai pagar para a empresa que já fornece esse tipo de refeição dentro da fábrica onde ele vai trabalhar. E aí tem os outros custos, EPI, cesta básica, enfim, tudo isso, muitos desses itens estão dentro da composição, outros não estão. Então, a pesquisa de mercado mesmo, você faz cotação, e aí você define todos os custos possíveis daquela mão de obra específica. E aí você vai ter o custo total daquele empregado, né, daquele terceiro que está sendo contratado, e o somatório também de quantos terceiros forem contratados, a depender das funções, enfim, você vai ter um custo total previsto para aquela contratação, baseado na quantidade de dias, se vai ser por mês, se vai ser por dias. Você já tem como estimar isso daí com base nesses cálculos. Nisso daí eu vou fazer uma composição que eu vou ter um custo final daquele serviço. E eu já sei, aquele valor é meu preço de ancoragem. Claro que eu coloquei valores mais abaixo possível da média de mercado,
porque eu quero o mínimo valor possível. Então eu coloco margens enxutas, BDI enxuto, nada que vai dar prejuízo ao fornecedor, mas também aquilo que seja de acordo com o objetivo que eu pretendo atingir. E aí quando eu vou fazer o mapa comparativo de preços, eu vou ver aquelas empresas, depois de todo o processo de análise técnica, aí eu vou selecionar as empresas que eu vou parar para negociar e vou fazer o comparativo entre aqueles itens que distorcem mais, que aí já é uma segunda etapa da negociação. Mas, de antemão, eu já vou utilizar a estrutura global, né, a estrutura fechada do preço para saber se está dentro ou não. Porque normalmente as empresas, quando elas apresentam o preço, elas não já apresentam a composição aberta já. Esse tipo de análise é importante ser feito. E com base nisso você consegue, através de outras técnicas complementares, chegar ao seu preço de ancoragem. Em alguns momentos eu consegui igualar, em alguns momentos eu consegui reduzir ainda mais além do preço básico que eu tinha estimado, sem dar prejuízo para a empresa, porque dependendo da estrutura da empresa, ela pode ter um BDI maior, um BDI menor, então quando ela tem um BDI um pouco menor, já facilita, principalmente quando a empresa é de menor porte, e a depender do tipo de serviço, você consegue fazer esse tipo de manobra. E aí você consegue, enfim, chegar ao preço desejado e ter um save muito maior do que aquele que você teria normalmente se você fosse numa negociação direta pedindo um abatimento, um desconto para o fornecedor, tá?